Fala galera, só passando pra avisar que talvez, a partir de agora, os vídeos da Lore Kaiju serão narrados por esta voz de IA, porque o propósito dela antes foi servir como substituto da minha voz para narrar os episódios 8 e 9, já que eu estava com garganta inflamada, e não conseguia falar direito. Eu usei este sistema de narração para narrar os episódios, só para não ficar sem vídeo e minha voz se recuperar, mas eu me acostumei com esse recurso e, até eu me sentir à vontade para narrar os episódios de novo, vou estar usando este recurso de voz de IA, mas é só isso mesmo. Se bem que eu não precisava explicar isso, eu já tinha dado essa explicação no final do episódio 8. Mas ninguém esperou até o final do vídeo pra escutar eu falando disso. Então, né, f*** meu irmão. Após a derrota da Rainha Onixa e a vitória de Exércutos, os Onixes operários voltaram para suas cavernas originais, retornando à Terra Oca, sem a liderança e a proteção de sua rainha, e Exércutos se estabeleceu ali mesmo, naquela ilha como seu local de descanso, onde o pessoal da Civ construiu seu primeiro posto de vigilância, onde batizaram a Ilha de Ilha del Monstro, em homenagem ao Exércutos, e Exércutos permitiu que os humanos fizessem isso, até porque ele pensava da seguinte maneira: mano, esses humanos tentaram me atacar uma vez, mas depois me ajudaram a matar a p*** que matou minha mãe. E tem esse pequeno humano que eu tô me afeiçoando. Ele se parece muito comigo, não sei como, mas sinto que nele posso confiar. Então acho que vou ignorar esses humanos insetos por enquanto. Não acho que eles vão me gerar algum problema futuramente. Então, ali foi feita a primeira base de operações tecnológicas da Civ, conectadas ao satélite artificial japonês, e graças ao João, a Civ cresceu significativamente depois disso, podendo monitorar, em tempo real, qualquer atividade paranormal ao redor do planeta, onde agora ele era, até que mais respeitado por todos na Civ. Porém ele desenvolveu um tipo de admiração por estes monstros, coisa que ninguém da Civ tinha por eles. A Civ tinha mais medo do que qualquer outra coisa sobre esses monstros, mas não João, e até depois de ter encarado Exércutos de perto, sem ele querer tê-lo machucado, ele dedicou a estudar estes monstros tal qual como a Civ faz. Porém algo muito inusitado aconteceu, não muito tempo depois da queda da Rainha Onixa. Um de seus operários abriu uma fenda no oceano, para voltar à Terra Oca, mas enquanto o operário entrou, outra coisa saiu. Alguma coisa enorme que emitia sinais de energia vindas direto do mar, e João foi o primeiro a ser convocado a checar isto, mas algo não parecia certo, porque sempre que ele checava estes sinais, ele partia direto para as coordenadas de origem daqueles sinais no oceano, crente de que poderia encontrar uma espécie nova, mas infelizmente, ele não encontrava nada. Sempre que ele chegava lá, não encontrava muita coisa. Às vezes eram cardumes, outras eram algas, outras eram só algumas baleias caçando, mas nunca algo fora do normal. Então Carlton chegou à conclusão de que os sinais estranhos detectados poderiam ser de baleias acasalando, já que eram bem semelhantes. João já estava quase convencido disto, já que toda vez que ele iria checar alguma coisa de estranho, o pessoal da Civ incentivava ele de ir lá, procurar e investigar, na esperança de que ele encontrasse algo, até porque, para Civ, tudo que engloba kaijus é precioso e mérito de estudos, até porque estas coisas carregam respostas para quais a humanidade não estava pronta para perguntar. Porém Butcher era o menos motivado daquilo tudo. Ele já estava ali há 19 anos, e para ele, os kaijus eram como monstros perigosos. Mas por incrível que pareça, Butcher e João desenvolveram uma boa amizade. Não tão boa quanto Feral Kong e Exércutos, mas boa o suficiente para serem bons amigos, ou bons colegas de trabalho, interprete como quiser. Além disso, Cynthia, que já estava acompanhando as atividades de João na Civ, se aproximou mais dele. Ainda sendo autista, ela era mais calada da base inteira, não conversando com ninguém. Porém uma coisa que ela escondia,
era seus sentimentos por João. Ambos eram quase da mesma idade, sendo João apenas alguns meses mais velho que ela, por terem nascido no mesmo ano e sendo os mais jovens trabalhadores da CIV. A Cíntia desenvolveu uma certa admiração, que logo se transformou em paixão por João, mas que com o medo da rejeição e do preconceito, ela não conversava com ele nem com ninguém, só com Butcher, que o protegia e era seu irmão, e Butcher sabia desses sentimentos que ela sentia por ele, mas não interferia, até porque João e Butcher se tornaram amigos depois de um tempo, e ele respeitava João. Era compreensível sua irmã ter sentimentos pelo novato diferentes da empresa. Meio sacanagem ser a irmã dele, mas mesmo assim compreensível. Mas estes sentimentos eram reprimidos sempre. Cíntia, como citado antes, era a única autista dentro da CIV, e os autistas tendem a serem mais reservados e quietos, coisa que Cíntia era ao extremo. Tô deixando essa porra bem claro pra vocês entenderem isso. Além de que Cíntia tinha medo do preconceito que o pessoal poderia ter dela, ninguém ali sabia que ela era autista, e revelar isso pra todos poderia gerar uma certa intriga, ninguém aceitar direito uma, entre aspas, transtornada, na equipe. Além, claro, dela ser uma mulher, que estava sendo tolerado por todo mundo ali. Carlton, na época da obra, só contratou ela porque Butcher disse que só entraria se Cíntia entrasse junto, e Carlton tem a agilidade de enxergar potencial em pessoas pequenas, e colocou ela no departamento de vigilância via satélite, e ela só trabalha na CIV, porque Butcher exigiu isso, e para ela, todos foram obrigados a aceitar o fato de uma mulher trabalhar ali. Por isso, ela era quieta, sem interagir com ninguém, com medo de sofrer preconceitos e indiferenças, quase uma depressão constante para ela. Coisa que mudou quando um americano entrou para uma equipe secreta que despreza americanos. Com João ali, ela não se sentiu sozinha, não se sentiu a única diferente, e visualizou João como igual a ela, e por isso ela foi desenvolvendo sentimentos por ele, por perceber que João começou como ela, sem ninguém prestar atenção nele, sem ninguém respeitá-lo e ninguém botando fé nele, e ver este mesmo cara evoluir na empresa, ganhando o respeito de todos ali, enche ela de admiração por João, e por isso ela o ama. Mas mesmo assim, ela crê que João a rejeitará, por ser autista, como se só o fato dele agora ser de um alto escalão da empresa, ele não se submeteria a se envolver num relacionamento como um autista, e por isso ela só o admira à distância. Sofre por não poder contar isso a ele, mas ainda o admira. Mas é claro que nem tudo que esteja bom é eterno, porque durante meses João recebia os mesmos sinais sísmicos, vindos de diferentes pontos do oceano, o que virou piada interna ali na CIV. João e a baleia apelidaram, mas o único que não estava gostando nem um pouco disso era o próprio João, que ficava meses recebendo estas informações sem levar a lugar nenhum, mas que o irritava ao ponto de não parecer ser nada. Então ele construiu um rádio sonoro, que adaptava as frequências sonoras dos sinais recebidos do oceano, e partiu em uma missão solo para encontrar a maldita fonte desses sinais. Todos já estavam confiantes de que ele não iria encontrar nada, mas ele não, ele tinha a esperança de que agora iria encontrar esse sinal, porque mais uma vez, eles o receberam de novo, só que desta vez mais perto da base da ilha. Este sinal curiosamente era espalhado em diferentes partes do oceano nos últimos meses, mas desta vez estava perto da ilha do Exércitos, perto demais para deixar isso passar. Foi então que João, dentro de seu barco a motor, guiou-se numa direção até que considerável distante da ilha, para tentar reconhecer o sinal de seu rádio. Enquanto ele estava no barco, o sinal falhava algumas vezes, e ele sentia presenças estranhas perto do barco, como se algo estivesse o observando debaixo d'água, não o assustando, enquanto ele estava no barco. O pessoal da CIV monitorava à distância, alguns fazendo piada de seu barquinho, outros já prevendo seu fracasso. Mas Cíntia detectou um sinal via satélite. Parece que perto do barco de João tinha um tipo de presença, uma presença estranha, presença essa que logo se identificou como uma baleia cachalote. Quando João identificou essa baleia, ele obviamente se irritou, ele esperava obviamente algo a mais, e recebeu o mínimo, e já preparava o barco para voltar à praia, quando do nada,
A tal baleia cachalote do radar se revelou para todos ali, como na verdade, um kaiju baleia enorme, que numa bocado só, engoliu todo o barco do João, como se fosse um apelitivo, calando todos em um piscar de olhos, provando que, ironicamente, João estava certo. Mas enquanto isso, com o estômago da fera, João ainda estava vivo, mas em um lugar totalmente úmido, cheio de outros barcos destruídos e outros animais aquáticos lá, como se João não fosse o primeiro a ser devorado vivo, o que na situação de João, foi um desespero, porque ali, não havia nada que ele pudesse fazer, se sentindo o Gepeto, esperando o Pinóquio. Os agentes da CIV, agora em choque por avistar uma nova criatura, se prontificaram em rapidamente rastrear a baleia vermelha, cogitando de que um bicho daquele tamanho não poderia rapidamente digerir um barco, indicando que João tem poucas horas de vida dentro do estômago desta coisa, e bolando um plano rapidamente. Eu quase diria que foi uma cena cômica, se não fosse tão desesperador saber que teu amigo tá vivo dentro da barriga de uma baleia. No desespero, Cynthia mais uma vez detectou os mesmos sinais de baleia vindos antes do kaiju aparecer. Foi então que ela descobriu: os sinais sempre foram daquela baleia. Ela tinha como agilidade emitir sinais de rádio em forma de sons de baleia para atrair presas menores, para que as devore com apenas uma mordida. Só que estes sinais não impedem de atrair barcos humanos, e ela também não o ignora, devorando assim barcos de pesca que desapareciam junto com seus marinheiros. O mais curioso disso tudo é que ninguém tinha um plano, sabiam que aquela coisa poderiam devorar seus barcos de guerra com uma mordida. A pele era prova de balas de canhão, e apesar de ser grande, tinha velocidade na água, ganhando tripla vantagem para os agentes da CIV. Foi um frenesi para todo mundo, incomodando Cynthia a princípio, mas aí, perdendo a paciência, ela grita para todos pararem, surpreendendo a base toda. Ela sugere um plano que ela desenvolveu rapidamente, todos admirados. O plano era semelhante ao que usaram contra o monstro de Godzilla. Provavelmente a parte de dentro do estômago seja tão resistente assim quanto a pele exterior. Então a ideia era explodir o estômago da fera, não ao ponto de fazê-la se ferir, mas ao ponto de fazê-la vomitar o barco do João de volta. Então não seriam bombas de fogo ou explosivos de guerra, seriam na verdade bombas sonoras, que causassem vibrações frequentes dentro da baleia, a enjoando e fazendo-a vomitar. Parecia promissor. Então, todos partiram ao resgate de João, com o objetivo em mente, e partindo com o plano, encheram um abraço cobaia com bombas, explosivos e bombas sonoras. Todo o barco cheio disso, propositadamente, era arriscado. Havia uma chance de explodirem o João se ele ainda estiver vivo lá dentro, mas que valia a pena. O barco foi lançado ao mar. Os sons de baleia começaram a aparecer nas leituras de rádio. O grande kaiju novamente apareceu, engolindo novamente o barco, só que dessa vez, propositadamente. Lá dentro, o João percebeu que ela havia engolido mais um barco, e quando o barco chegou mais perto, João percebeu as bombas, se assustou, e se protegeu, pensando: isso vai doer. E do lado de fora, todos ativam as bombas, explodindo-as dentro do bicho. E durante uns 10 segundos, não acontece nada, como se o teste das bombas tivesse falhado. Mas do nada, a baleia sobe de novo para a superfície, jorrando um judor água de sua boca, expulsando litros e mais litros de tudo que ela comeu, incluindo o João, que sobreviveu às bombas mas perdeu o barco, sendo arremessado direto para o barco do Calton. A princípio, todos comemoraram, resgataram o João e até brincaram um pouco com o fato dele ter sido engolido tal qual como Jonas. Claro que Cynthia foi parabenizado pelo plano, o que surpreendeu João, pintando aquele clima entre os dois. Mas em poucos segundos, o que era felicidade, virou desespero, porque o kaiju se enfureceu, percebendo que aqueles barcos ao redor eram ruins. Ela os atacou, com seu próprio peso ela se jogou em um deles, explodindo e jogando seus funcionários ao mar. O segundo, ela o bateu com suas nadadeiras, o dividindo em vários pedaços, visto que em seus olhos expressava toda a fúria que ela estava sentindo por ter perdido seu almoço, quando Butcher tentou revisar com os canhões de seu barco.
A baleia o atacou com tudo, batendo com sua cauda forte e enorme no barco, destruindo o barco em minutos e arremessando o Butcher em alto mar, sobrando apenas o barco onde estavam Carlton, Cynthia, John e o resto da tripulação. E o mais surpreendente disto, a baleia, mesmo de longe, reparou que John estava nesse barco, e o reconheceu logo de cara, e olhou fixadamente para ele, como se estivesse dizendo: você pode ter fugido do meu estômago, e pode ter sobrevivido, mas este foi o seu erro, porque agora, eu vou te matar. Ela partiu com tudo pro último barco, querendo atropelar o barco inteiro com seu peso. Todos entraram em desespero. Cynthia e John se abraçam, Carlton protege o rosto, e o resto da tripulação só se preparam para morte iminente, porque sabem que deste dia não passarão. Parecia o fim, mas novamente do nada, uma figura maior surge saltando de trás de seus barcos, emitindo um rugido estridente. Todos param para ver, e quando olham para o alto, eles se deparam com uma figura equina, com cauda de crocodilo, listras de zebra e chifres de bode, saltando em direção à baleia, como se estivesse prestes a desafiá-la. Então, quando há um impacto, nada acontece. O barco fica intacto, os agentes dentro dele sobrevivem. Ninguém sabe nada do que aconteceu, mas debaixo de seus pés, a baleia Kaiju trava uma batalha violenta com essa figura misteriosa, com ele enfiando suas garras em seu olho, rasgando sua pele e o finalizando, arrastando seu corpo ainda vivo pro fundo do mar, onde tudo o que conseguimos escutar foram seus gritos finais. A baleia foi morta por um kaiju até então desconhecido, sem sinais de sobrevivência. Ao interceder, todos voltam de volta à praia, assustados com o que acabava de acontecer, e como se não pudesse focar pior, eles recebem a triste notícia: no golpe crítico dado pela baleia, Butcher foi lançado em alto mar, mas seu corpo não foi encontrado nos destroços, imaginando o pior, que ele afundou no oceano, ou foi devorado pela baleia. Obviamente isto arrasou todos ali, incluindo Cynthia, que pensava que seu irmão estava morto. Carlton perdeu seu maior parceiro, aquele que já foi seu melhor amigo, e John perdeu um grande amigo. Foi um dia muito triste para Civ, pois um de seus membros fundadores foi morto. Uma semana depois, o escritório não era mais o mesmo. Aquela alegria que tinha não existia. O único que realmente colocava um ânimo ali era o Carlton, onde pelo menos ele tinha sobrevivido para continuar liderando a Civ, onde agora, John iria continuar seguindo o legado do Butcher, como assistente de Carlton, o que ele aceitou não muito feliz, mas com o objetivo de honrar seu amigo. E por um lado, Cynthia pode ter desenvolvido um luto de 3 dias pela morte de seu irmão, mas voltou a trabalhar depois, sabendo que agora, tudo que ela tinha era o John. Mas isso não acaba por aqui, ainda tinham perguntas a serem feitas. Aquela baleia Kaiju poderia ter sido morta. E se pudessem haver outras delas por aí? Era só uma teoria, mas outro sinal de rádio tocou, e todos ouviram assustados, os mesmos sons de baleia. Ela tinha sobrevivido, e estava pronta para atacar mais uma vez. Só que havia uma estratégia melhor. Ao invés de atacá-la, iriam atraí-la para outro local, talvez, de volta para o lugar de onde ela veio, ou em uma caverna subterrânea, qualquer coisa, mas que era para ela desaparecer. E como lembrança, a batizaram de Titanos Moby Dick, como uma homenagem ao livro de Moby Dick. Curiosidade, foi essa baleia que me inspirou a criar esse Kaiju baleia, e que tanto o livro, quanto a baleia de Moby Dick, está em domínio público, e posso usá-la de livre e espontânea vontade. Mas quanto ao Kaiju Zebra, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém ao menos sabe seu nome, e principalmente, se ele já estava ali antes, como não foi detectado pelos sinais de rádios. Como chegou até aquela praia sem ser notado? Quem era ele?
A partir daí, outro frenesi ocorreu, e que todos adoram voltaram a sua atenção aos monstros ao redor do mundo, porque sempre que um monstro é despertado, outro perto de sua localização também é despertado, e como aquela zebra gigante surgiu do nada, ela deve ter vindo de algum lugar perto do oceano, como que se levanta uma dúvida, que outro kaiju perto do mar assim tem informações. E então, lembraram, o Goreguter nas cavernas das Filipinas. Carlton reuniu um grupo secundário para investigar aquelas cavernas, e quando os funcionários chegaram lá, se depararam com a entrada da caverna, anteriormente tapada, agora toda desmoronada, e o pior, vazia. O Goreguter havia desaparecido sua caverna, mas o mais curioso disso tudo, é que na entrada da caverna, havia enormes marcas de garras estas que não foram causadas pelo próprio monstro, por serem diferentes dos destroços causados por ele no passado. Então, surgiu um mistério. Quem está por trás disto tudo? Quem está despertando os monstros ao redor do mundo? E com que finalidade?